E aí, galera do YouTube, tô voltando aqui. Esse é o primeiro vídeo da série do Júnior ao Principal e não tem como não começar com orientação a objeto, né? Então, antes da gente avançar para TDD, testes e coisas mais avançadas mesmo ali do nosso mapa de maturidade, do Principal, do Júnior ao Principal, o tema de casa aqui nesse episódio, nessa aula, é a gente falar um pouquinho sobre orientação a objeto. Eu sei que eu faço um pouquinho de filosofia de software e historiografia de software, mas isso ajuda a gente a entender as coisas e como elas foram criadas, né? Porque quem criou essas coisas, orientação a objeto e as linguagens no nível que estão hoje de abstração e tal, foram pessoas, né? Então é muito mais fácil partir do pensamento delas, dos problemas que elas estavam passando e tentando resolver, do que tentar entender batendo testa, né, na parede. Então, programação orientada a objetos, gente. Enquanto eu faço o desenho aqui, eu vou deixar a pergunta para vocês aqui. Por que a gente faz isso hoje? Em 2023, por que a gente faz programação orientada a objetos? Qual é a grande vantagem dela? Por que ela é popular ou nem tão popular assim? Tem gente que gosta mais de duck typing, né? Gosta mais de outras coisas, enfim. Vou deixar vocês pensarem um pouco, mas para mim é fundamental na nossa jornada aqui, né? Vocês aprenderem ou estudarem sobre os ADTs, ou pelo menos compreenderem ADTs. ADTs é uma abreviação para Abstract Data Type, Data Type, que nada mais é, lá vai pedrar em 1970, 80, as discussões sobre estruturas de dados, né? Estruturas de dados que você tinha em memória para trabalhar num programa. Então, por exemplo, eu precisava de uma estrutura de dados que identificasse o usuário, e essa estrutura de dados seria, sei lá, usuário struct ou pessoa. Eu tinha um atributo lá dentro que era responsável por encapsular o nome daquele usuário. Mas eu poderia ter várias vezes essa estrutura repetida dentro de um programa, identificando diferentes pessoas dentro do programa. Só que eu teria, de alguma maneira, especificar que ambas essas estruturas de dados em memória tinham o mesmo tipo. Aí eram ADTs, estruturas de dados que tinham o mesmo Abstract Data Type. Naquela época, gente, falando muito tempo atrás, assim, em 1970 mesmo, sem brincar, não foi piada mesmo, tá? 1970 mesmo. Provavelmente alguém que está assistindo aqui já ouviu falar em Solid, e já viu o S do Solid, o L do Solid. Se eu não me engano, não o L, o I foi proposto pela Bárbara Liskov. Não, foi o L mesmo. E ela é uma das grandes responsáveis sobre os Abstract Data Types, né? Olha só que legal. Eu acho que ela é champion de engenharia ferrada, assim. Hoje ela tem 83 anos, caraca, hein? Por que ela é um champion de engenharia, né? Além de introduzir os Abstract Data Types, se eu não me engano, ela é uma das idealizadoras da programação orientada a objetos. Então, pouca coisa, assim, quase que quase que um gigante da engenharia aqui, quase não, para um gigante da engenharia aqui com muito crédito. Então tá aqui, Abstract Data Types. Vocês podem ler depois, o Wikipedia tá aqui, tá de graça. Mas o ponto que eu ia chegar é que tinha essa necessidade de tu dizer que aquela estrutura de dados era de um certo tipo, e com isso tu conseguia especificar, inclusive para outros desenvolvedores, que aquela estrutura era autoridade sobre aquele conjunto de atributos. Mas essas estruturas também eram capazes de executar cálculos.
cálculos e desempenhar verbos, né? Verbos que eu quero dizer, por exemplo, aqui para uma pessoa, né? É que às vezes a gente faz a brincadeira com animais, né? Vamos botar aqui logar, né? Aqui é um verbo. Claro, naquela época não existia logar, mas eu vivi num mundo diferente aqui, né? Essas funções aqui, legal, né? Idade, buscar idade, por exemplo, calcular a idade. Naquela época, isso era feito através do negócio implementado, uma convenção implementada que eram os protocols. Você dizia que esse ADT era capaz de calcular a idade. E ao mesmo tempo você dizia que esse ADT possuía o atributo nome e também possuía o atributo birthday, ou birthday. Então você conseguia dizer que ele tinha uma estrutura de dados que ele era autoridade sobre, tinha que ter dados mínimos nessa estrutura e ele conseguia desempenhar ações, verbos. Gente, isso nada mais é que na evolução daí, por influência dessas pessoas, provavelmente, a orientação a objeto, o que aconteceu? Se eu for capaz de estender um ADT, ou estender, tipo, usuário, estender um outro tipo de ADT para fazer algum template de código, enfim, o que eu estou criando aqui é ADTs que são capazes de fazer herança, de dar extends, né? Um ADT capaz de se basear em outro e herdar todas as características do outro ADT, e o ADT que está herdando o outro capaz de fazer shadow dos métodos desses atributos, capaz de sobrepor algumas coisas e capaz de fazer polimorfismo. Então, um ADT hoje com capacidade de herança e capacidade de polimorfismo nada mais é que na nossa POO um objeto. As linguagens, assim, gente, as implementações de linguagem, os arquitetos de linguagem, eles podem ou não implementar essas coisas, né? Mas os protocols, eles evoluíram para algo do tipo, em algumas linguagens, né? Como Java, C++, se não me engano, C Sharp, etc., para interfaces. Aqui tem uma pegadinha aqui nessa explicação. Por quê? Um ADT ele é abstrato, significa que ele não existe em memória, ele é uma descrição da estrutura. Então, o ADT não é o objeto em si em memória. O ADT mais herança e polimorfismo, ele é o que a gente chama de classe. Ou em algumas linguagens de type também. E quando você instancia uma estrutura de dados de um determinado tipo, essa instância em memória, aí sim é o objeto. Dá uma pausa para vocês processarem, bastante historiografia de software, mas os protocols evoluíram para interface e linguagens que não fazem tipagem, não fazem essa convenção que está na esquerda aqui, né, não seguem os princípios da orientação a objeto, ou parte deles, né, algumas linguagens como duck-typing, como Python, fazem convenções, né, conventions para fazer isso, e algo muito semelhante com os protocols. Por exemplo, no Python, um objeto pode implementar, por exemplo, o método iter e se comportar como uma collection, apesar de não existir a interface obrigando ele a implementar iteration. Mas ele pode escrever um método iter e se comportar como uma collection. Então é muito parecido como o duck-typing faz os protocols que derivaram em interfaces. Por que eu estou trazendo tudo isso, tá, gente? A evolução do Junior para o Principal vai muito de pontos práticos bem específicos
que essa espinha dorsal aqui de conhecimento ela é essencial, mas é bem básico aqui, né? A gente vai falar bastante de interfaces e vai falar bastante de objeto nas próximas aulas. Por que isso é importante? Para depois fazer um TDD sensacional, assim, fazer um design de código sensacional que faça sentido e você consiga explicar por que você está fazendo daquele jeito, por que você está tomando aquela decisão. Beleza, passando por toda essa parte teórica, eu vou abrir um projeto aqui em Python. Não é a minha principal linguagem, mas acho que é a linguagem mais fácil de explicar. Eu vou abrir um projeto em Python aqui de um amigo, que estuda também nas minhas mentorias aí também. A gente estuda junto. Aqui é um código Python bem simples, tá, gente? É um projetinho aqui, só para não assustar vocês, literalmente de brincadeira aqui. E eu vou descrever um objeto chamado game. Esse objeto chamado game, eu vou criar a classe de teste dele, chamado GameTest. E a gente vai começar com algumas coisinhas. Por exemplo, esse game aqui, ele deveria... Deixa eu ver se a classe teste apareceu aqui. Ah, não. Não apareceu. Ele deveria ter alguns atributos, né? Por exemplo, game deve... Não, vou botar assim, teste se game deve ter... Vamos inventar aqui, deve ter nome. Por exemplo, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar a nossa classe. E aqui, de alguma maneira, eu preciso criar um jogo com um nome, né? Um nome com o jogo. Aqui já vai dar um monte de erro, porque a gente não tem... Aqui mania minha, né? Eu programo em várias linguagens, eu misturo. Aqui a gente não tem ainda a classe criada, né? Então eu vou abrir ela aqui do lado, até fechar ali a barrinha. Primeira coisa que eu vou fazer, criar a class name. A class name game, ela tem um construtor só com nome. E aqui a coisa já vai funcionar, né? Então eu vou botar aqui o game 1. Opa, faltou um. E vamos fazer uma asserção se o nome saiu correto, né? É uma coisa bem simples, mas a brincadeira aqui, vocês vão ver que a coisa começa a ficar bem estranha na modelagem, né? Então eu tenho esse game que se comporta dessa maneira. O que eu vou fazer agora é uma pontuação. A gente precisa que esse jogo tenha a capacidade, né, de pontuar. Então, qual que é a brincadeira? Uma vez que a gente cria um jogo com um nome, aqui vai ficar repetido mesmo de propósito, a gente seja capaz de pontuar e a gente passa os pontos aqui. E depois a gente faz uma asserção se o total aqui, né? Vamos botar um nome legal aqui, total score do jogo, somou todas as nossas pontuações, né? Então o game deve ser capaz de pontuar. Inventando aqui, tá, galera? Ao vivo aqui. Então, vamos definir um método aqui, pontuar. E eu acho que a minha generative AI aqui já está entendendo o que eu estou fazendo. Então, tudo que vocês estão vendo aqui está autogerando. É porque eu tenho uma configuração bem fina aqui de IAs trabalhando. A gente pode falar disso outra hora. Mas eu vou inicializar aqui o score total com 0. E o que
o ChatGPT e o Codium juntos aqui geraram já para mim uma soma incremental aqui. Toda vez que a gente pontua, ele vai lá e soma o score total, né? Então vamos ver se passa o teste. E aqui a gente tem um leve problema, tá, gente? Aqui já começa a ficar esquisito. Por quê? Olha só, se eu pontuar mais vezes aqui, vamos supor 20, o total score deveria ser 30. Esse objeto na esquerda aqui parece um bom objeto, mas do ponto de vista aqui do nosso desenho aqui, ele não é um objeto saudável, assim dizer, na orientação objeto. Vou dar pausa o vídeo e tentem imaginar por que ele não é um bom objeto. Apesar dele ter sido gerado pela IA generativa, e muita gente faz dessa maneira aqui, ele tem um grave problema, assim, de design, né? Então eu vou deixar vocês pensando sobre isso aí um pouquinho, mas eu vou dar o spoiler aqui. Eu vou fazer uma segunda classe, fazer um game aqui ADT, só para ilustrar. E vou trazer ele aqui para baixo, deixar aqui paralelo, tá, gente? E vou criar uma segunda classe chamada game, pensando agora de maneira da maneira com que a galera pensava lá sobre ADTs. O meu chat GPT aqui já entendeu e já sugeriu a mesma coisa, mas eu criei não para fazer igual, né? Que essas IAs não têm contexto. Eu quero fazer com que esse game, né, ele deve ser capaz de pontuar também, mas dessa vez ele vai ter uma estrutura mais saudável, assim dizer, num ponto de vista de orientação a objeto. Tô deixando vocês curiosos mesmo, que é para vocês ficarem mesmo aqui. Então, vamos lá. Eu criei um segundo tipo de jogo que o game de ADT também tem que ser capaz de pontuar, só que dessa vez, olha só, gente, eu vou dar um game 2 pontuar. E vou fazer diferente. Vamos só ver se ele está passando. Eu vi que ele está rodando, está passando. Dessa vez, eu não vou, no momento de pontuar, eu não vou mexer nesse score aqui. Esse total score aqui, mexer nele é um pouco delicado. Então, olha só qual que é a filosofia. Ao invés de eu ficar calculando toda vez que alguém interage com o objeto, eu vou usar a interação para armazenar essa interação isoladamente. Então, toda vez que alguém pontuar agora no game de ADT, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um append dessa pontuação. Se eu não me engano, aqui, já parece que está me escutando essas IAs. Ao invés de fazer esse incremento. Em primeira visão, olha só, o jogo aqui vai falhar, né? Porque ele está fazendo uma asserção direto na variável total score, que ela está zerada. Mas aqui, vamos definir um getter para total score, onde o getter da total score é o sum da lista de pontos. Só que eu não vou fazer isso aqui no braço, né? Vamos criar aqui, create a method called... Não, método não, create a getter for total score that sums... Aí, meu inglês aqui soma todos os pontos, né? Olha que massa. Eu vou aceitar o código mesmo ele estando estranho aqui. Legal, ele bloqueou o setter aqui com @property
e ele está dando um return agora da soma dos pontos. E o total score não pode ter assign. Ok. Não existe mais esse cara aqui. Vamos ver o que acontece agora, gente. Vamos ver se passa. Passou. Se a gente comparar as duas classes, muita gente olha para essa primeira classe num ciclo de TDD, essa aqui de baixo, que estaria consideravelmente errada, né? Aqui eu não estou entrando ainda no ponto, gente, de encapsulamento. Mas se vocês compararem, essa classe de cima aqui, ela é muito mais fácil de, no futuro, você alterar ela e manipular ela, expandir ela para novas coisas ou fazer novas coisas com ela, porque ela não está alterando o dado que ela armazena. Ela está calculando o dado na hora de te entregar. Se você, no futuro, precisasse fazer alguma coisa diferente aqui nessa com Total Score, você não ia conseguir. Você teria que refatorar aqui consideravelmente essa outra classe aqui para fazer coisas mais avançadas. Vamos supor que no futuro você queira, por exemplo, passar pontuação por nome do jogador. Nessa classe de baixo aqui, ela vai sofrer um redesign, né? Ela não vai sofrer um refactor. Nessa aqui de cima é muito mais simples, você consegue passar o nome do jogador junto, fazer append dos pontos daquele jogador, depois no sum você pode somar só os pontos daquele jogador. Parece uma classe muito mais fácil de expandir, de mexer e etc, né? Aqui parece que ela engessa, parece que ela tranca a evolução a não ser refazendo muitos blocos, aí o refactor fica muito intenso. Esse exemplo aqui, gente, eu espero que amanhã quando você for codar, você perceba essa diferença. É muito na prática essas diferenças de TDD, né? Então, toda vez que você faz um ciclo de TDD, você tem que pensar em design. Como que eu podia fazer diferente na definição das classes e dos ADTs, enfim, das interfaces, para que no futuro eu consiga mexer melhor, fazer coisas melhores aqui com esse objeto, mudar ele de maneira muito mais assertiva, né? Muito mais eficaz. Essa é a primeira aula, gente. Ela é extremamente básica. Talvez algumas pessoas estejam vendo, aqui tem negócio chato, né? Porque é básico mesmo, porque é a primeira aula. Lembrando que é do Junior ao Principal. Mas eu vejo ainda muitos seniors hoje comitando esse cara aqui de baixo, né? Mexendo nos atributos do objeto ao mesmo tempo que calcula, né? Não separa o cálculo do dado puro em si que o objeto está encapsulando. Apesar de bloquearem o setter, eles ficam modificando o tempo inteiro esse estado e faz você perder o controle sobre esse objeto, né? Você não sabe como que o objeto chegou nesse estado, porque você não sabe quantos objetos interagiram com ele e que maneira interagiram com ele para ele acabar nesse estado. Já que a de cima não, você vai conseguir, talvez até em debug, né? Olhar a lista de pontuação, poderia adicionar data hora na pontuação, player name, timestamp, ela é muito mais fácil de controlar e depurar do que a de baixo. E olha, é uma classe extremamente besta de simples, né? Então fica aqui a dica, espero que a próxima vez que vocês forem codar um objeto, vocês imaginem que os atributos desse objeto são as características mais importantes desse objeto e que ficar manipulando eles faz com que o teu objeto se torne uma coisa mutante, assim, né? Eu fiquei de escrever um artigo, assim, muita gente gostou dessas definições. Eu aprendi algumas partes disso aqui fazendo um kata com o Uncle Bob, que é o cara que escreveu o Clean Code. Ele fez isso ao vivo num kata de um jogo de boliche. Aí eu queria trazer para vocês isso também, que para mim foi muito interessante. E nas próximas aulas a gente vai estar cada vez subindo a régua aqui de complexidade nesses exemplos.
para um dia chegar no nosso principal, né? Então vamos ficando por aqui, vou compartilhar todos os links aqui que eu acessei e vejo vocês na próxima aula. Se foi útil esse vídeo, dá um like, compartilha, manda seus comentários aí embaixo. Se você gostaria que eu fizesse esse exemplo em outras linguagens fortemente tipadas como Java, C Sharp, avisa, né? E dá um subscribe se você quer receber notificação de quando chegar novas aulas e novas dicas de programação aí na nossa série do Júnior ao Príncipe. Muito obrigado, gente. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Te vejo na próxima. Valeu.